8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa hora pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, meditada nessa hora, seja como a semente no nosso coração, como terra fértil. Que a Tua palavra encontre aconchego no nosso coração e ali cresça e multiplique a 100 por 1. Essa é a nossa oração nessa hora. Usa-me como instrumento da Tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. A história de Tomé é bem conhecida. Particularmente para mim, um dos melhores quadros de toda a arte moderna é Tomé de Caravaggio. Eu olho aquele quadro, se você não viu depois, vou compartilhar lá no grupo a imagem com os irmãos. É um pouco da gente. E talvez ao meditar sobre essa história você diga: mas pastor, isso é chovendo molhado, essa história todo mundo já sabe, todo mundo conhece, né? Mas ao mesmo tempo, é bom a gente lembrar que a palavra de Deus não é assim. Como diria Lutero, a Bíblia é como uma erva, e quanto mais você manuseia, mais perfume ela exala. E isso é maravilhoso. E essa é a certeza de que nós temos sobre esses textos já conhecidos nesse período de Páscoa. Porque a Páscoa não foi apenas domingo passado. Nós celebramos 50 dias de Páscoa. Sim, até Pentecostes estaremos lembrando da Páscoa do Senhor. Então, são 50 dias em que traremos e sempre devemos trazer à memória o motivo da celebração pascual. E o texto de hoje do nosso lecionário nos leva, então, a pensar sobre isso. E para entender melhor esse texto, é preciso lembrar, e eu tenho certeza que você já sabe, que essa é a segunda aparição de Jesus após, então, a sua ressurreição. E também eu sei que você sabe que na outra, Tomé não estava. E agora, Tomé está. Mas eu gostaria então de lembrar-nos um pouquinho desse personagem, Tomé. Se você olhar no versículo 24 desse mesmo capítulo, ele fala, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Por que ele não estava antes? Se todos estavam, e ele não. Né? A gente não sabe, mas a gente pode supor algumas coisas. Suposição, né? O benefício da dúvida. Então vamos pensar, talvez ele não esteja, né? Não estivesse da outra vez, porque muito provavelmente diante da tristeza, da frustração, ele tenha se isolado. A gente costuma fazer isso, né? Quando a gente está em crise, quando alguma coisa que a gente esperava acontecer, de repente não aconteceu, né? Pode ser isso? Talvez a frustração, a tragédia fez com que ele se isolasse e não estivesse com os outros discípulos da primeira vez que Jesus apareceu. E aí, a partir disso, a gente pode pensar então que aqui, quando ele aparece pela segunda vez, é dito, né, reforçado essa ideia de que ele estava com ele, já que ele não estava na primeira. Ok. Mas por quê? Porque ele ouviu todo mundo falando que Jesus apareceu, que Jesus veio, que Jesus estava aqui e Tomé não estava. E eu não sei você, mas quando a gente vai ler os evangelhos, né, agora todo mundo aqui fala do
Tomé, mas até então parece que ele era um ilustre desconhecido. Quem era esse Tomé que de repente aparece, toma esse lugar de fala, cheio de incredulidade, cheio de descrença, de desconfiança, racional, duvidoso, né? E não há como negar isso. E é um pouquinho disso que a gente vai falar, um pouquinho dessa incredulidade, que nós também carregamos. Eu e você somos um pouco como Tomé. Apesar que somos discípulos de Cristo. Tomé era discípulo de Jesus. Andou com Jesus, viu os, segundo João, os sinais, né? Segundo os outros evangelistas, os milagres, e agora duvida do que contaram para ele. Como assim, né? Ele estava junto lá e agora não acredita. E quando a gente olha para a Bíblia, então, a gente percebe alguns relatos marcantes da história de Tomé, e eu queria convidar você um pouquinho a pensar sobre isso. Em primeiro lugar, parece que ele era alguém próximo, bem próximo de Mateus, o publicano. Porque se você notar, vários relatos, eles estão juntos, né? Sempre está. Mateus e Tomé, sempre nos textos isso. Ele também é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Então, provavelmente ele tinha um irmão ou uma irmã gêmeo, né? E ele aparece também no contexto de João 14, quando Jesus estava fazendo um discurso de despedida. E ele diz, né, para os discípulos que eles conheceriam o caminho, né? E que saberiam por onde ir. E o que Tomé fala? Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como a gente vai saber o caminho? Tomé é o sincerão. Ele fala, e ele não pensa duas vezes, e ele fala muitas coisas que provavelmente você e eu falaríamos. E é interessante porque nesse momento, diante do perigo, né, que apresentaria, e outro momento aqui, se você olhar, está lá no depois também, agora eu não marquei o capítulo, mas eu acho que, se eu não me engano, é o capítulo 20, peguei semana retrasada em Bartelos, da morte de Lázaro. Ela, Marta, Maria e tal, e Jesus fala que vai voltar. E aí todos os discípulos, não, porque não estavam querendo matar o Senhor, agora o Senhor quer voltar. E aí esse mesmo Tomé é o que fala assim, vamos lá morrer junto. Gente, mas é o cara que duvidava, agora vamos embora, vamos morrer junto? Né? João 11:16, ele fala, vamos também nós para morrermos com ele. Era aquele que duvidava, agora é o cara que é fiel. Como assim? Esse é Tomé. O mesmo que tem a dificuldade para crer em Jesus que ele ressuscitou, mas que também coloca a sua vida em jogo com Jesus para ir lá visitar os amigos, Marta e Maria, e consolá-los, ao saber que Jesus ia ressuscitar lá, né? Mas enfim, esse é o Tomé. O Tomé, que segundo a tradição, diz que foi missionário na Índia e que morreu como mártir do Evangelho. Esse Tomé. É o Tomé que está com os discípulos nos relatos de Atos, também defendendo o Evangelho diante do Sinédrio, disposto a dar tapa à cara depois de ter esse encontro com Cristo. Tal qual eu e você. E se a Bíblia nos é um espelho, a história e a personalidade de Tomé também são para nós. Nós nos vemos em Tomé várias vezes. Tem momentos em que nós somos aqui, vamos morrer junto, vamos fazer junto, porque o reino é um reino de amigos, nós estamos aqui juntos, vamos fazer, porque olha, a igreja tem que crescer, tem que ir para frente, avante. E no outro dia, não dá, né? Aquele irmão lá, fala tanta besteira, ai Senhor, não, vai ter aquele tio do pavê. Não, aquela piada do pastor de novo. Ai, não dá. Tem certeza que é isso aí mesmo, que é essa igreja? Se for assim, eu não quero. É assim, meio que Tomé é assim, e a gente é um pouco assim também, né? Nós oscilamos na nossa vida de fé. A gente oscila. Tem dia que a gente é crente, mas mais crente que muito crente por aí. E tem dia que a gente é mais discreto que muito ateu por aí. Tomé é um discípulo com os traços da maioria dos discípulos de Jesus. Como eu, como você.
E isso nos traz assim uma reflexão muito preciosa, porque se nós também somos céticos, em algum momento nós temos as nossas crises de fé, a nossa incapacidade de ver Deus agindo na nossa vida, na nossa história, na história da igreja, na história de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Ao mesmo tempo, quando Deus age, quando Deus transforma, a gente fica maravilhado. E essa é a nossa história. E o que é maravilhoso com isso é que tudo é uma questão de encontro com Cristo. Assim como Tomé, ele não precisaria necessariamente estar novamente ali com os discípulos naquele dia. Mas eu acho maravilhoso que Jesus, quando Ele nos encontra, Ele olha no fundo da nossa alma, do nosso coração, e Ele dá pra gente o que a gente precisa. Quando Ele encontrou Marta, Maria, Ele deu para cada um o que elas precisavam. Marta precisava de verdade. Lázaro vai ressuscitar no último dia. E Maria precisava de lágrimas. E Jesus chorou com ela. E Ele olha para Tomé agora, e o cético Tomé precisava voltar a crer novamente. E no meio da sua crise de fé, Jesus transforma essa crise, essa falta de fé em adoração. Então, esse mesmo Cristo olha para mim, olha para você e vê o que a gente precisa. Ele olha para nós no momento da nossa história em que nós estamos e Ele é capaz de transformar a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Mas dentro dessa falta de fé, eu não sei se você já pensou nisso, mas existem dois tipos de céticos. Eu gostaria que você pensasse em qual deles você é hoje. Segundo Chaplin, que é um estudioso da Bíblia, existem dois céticos: o honesto e o desonesto. O cético honesto não se satisfaz com o que ele aprendeu. A sua falta de fé é porque ele quer saber mais, ele quer experimentar mais, ele quer entender mais, por isso ele questiona, por isso ele está aberto. Ele quer pegar a Bíblia, ele quer entender, porque determinado assunto para ele não vai, ele quer descobrir, ele vai buscar, ele vai questionar, vai perguntar para o pastor, para o presbítero, para todo mundo. Mas tem aquele cético que é desonesto, ele não quer crer, ele vai fazer tudo possível para não crer. Nada é capaz de impressionar ele, nada. Ele vive nas trevas, confundindo luz com dia. E nenhuma reação, nada que ele conta é capaz de iluminá-lo, porque ele não quer crer. Tá bom viver desse jeito? E aí eu pergunto, quem é você? Quem somos nós nesse mundo ceticista? Que falta crença, que falta descrença nesse mundo que é incrédulo. Só que é interessante que eu não sei se você já notou, né? Você tá falando, eu estou aqui falando que o mundo é incrédulo, mas ao mesmo tempo é um mundo que crê em cada coisa que a gente não acredita. Segundo Chesterton, os homens afirmam deixarem de crer em Deus. O que se nota não é que não creem mais em nada, é que eles creem em tudo. A pessoa não crê que Deus pode falar com outra pessoa, pode transformar a vida da pessoa, mas crê naquela corrente que chegou via WhatsApp, mas crê na notícia da rede social mais absurda do mundo, mas não acredita em Deus. Acredita que ideologias podem sarar a sociedade, seja de direita ou de esquerda, mas não crê que Cristo pode fazer o mesmo, se não melhor. Não querem crer, mas ao mesmo tempo creem em tudo, né? Vai tomar água com babosa para melhorar o estômago, mas não vai ouvir o médico que disse que não é para comer fritura. Ela escolhe o que crê. E aí o ceticismo aqui, é bom a gente pensar nisso, porque o ceticismo de Tomé, ele era honesto. Ele quer colocar as mãos na ferida de Jesus. Disseram para
eu quero mais. E é isso, porque crer em tudo, menos em Deus, menos nos pequenos milagres que Cristo pode fazer no meio do seu povo, e deixar isso passar, é ser criança. Só que é ser criança no sentido mais esdrúxulo da palavra. Porque a gente sempre, quando pensa, né? Quando Deus fala assim, porque aquele que entra no reino precisa ser como uma criança. E aí não é só na questão da inocência. É na questão da incapacidade. A criança não tem competência para fazer nada. Ela depende da gente 100%. A gente tem que comprar roupa, a gente tem que vestir ela, a gente tem que prover a comida, tem que pôr a comida na mesa. Ela não sabe ir lá abrir a geladeira, picar, preparar. Ela é incapaz. Ela é inocente, mas acima de tudo ela é incapaz. E no reino, a gente precisa ter essa visão. Nós somos incapazes. Nós dependemos 100% da graça de Deus. Até para crer. Porque a fé é um dom de Deus. Então nós vamos sempre questionar. A incredulidade, o nosso ceticismo faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então a gente se dispõe, Senhor, eu não creio, mas eu quero crer. Deixa Ele fazer o resto. Ser como uma criança, deixando Deus trabalhar essa incompetência da minha fé. Deixando Deus mostrar que Ele não é lento. Que assim como Ele transformou a vida da outra pessoa, Ele pode transformar a minha. E que com cada um de nós, Ele vai tratar de um jeito diferente. A gente corre um sério risco de colocar Deus entre 4 linhas. Deus tem que agir assim, assim e assim. E quando Ele não age, a gente questiona. Só que a gente esquece que Deus é totalmente outro. Ele não pensa como eu. Porque uma vez que eu quero que Deus esteja dentro dos meus pensamentos, e Deus só ama quem eu amo, só gosta de quem eu gosto, só participa das coisas que eu participo, Ele passa a ser um ídolo, Ele não é mais Deus. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. E sim, ela norteia as nossas experiências de fé. Porque vão ter experiências que nós vamos ter e que nós vamos questionar. Será que foi uma experiência de fé? Será que ela é verdadeira? Será que é Cristo? E a Bíblia está ali, desenhando, mostrando para a gente. Olha, é Cristo sim. Não, não é Cristo não. Cuidado com isso. Deus nos dá pastores, nos dá presbíteros, pessoas experimentadas na fé que não necessariamente exercem cargos de liderança na igreja, que vão nos orientar, que vão nos capacitar, que vão dar a tapa na cara como se fosse Deus falando, toma atento, esse caminho aí você sabe que se você seguir vai dar errado. E Ele vai nos direcionando através da palavra. Mas não deixe que a sua experiência com Deus, por ser diferente da experiência do outro, diminua a sua fé. Questione, pergunte. Deus não tem problema nenhum em ser questionado. Nenhum. Mas o ídolo tem. E quando a nossa falta de fé fala alto, Cristo nos acorda. E Ele vai transformar essa falta de fé em adoração. Porque diante dEle, no encontro com Ele, Tomé desmonta. Meu Senhor e meu Deus. E quando a gente se encontra com Cristo, e a gente não tem dúvida que é Cristo, a gente desmonta. Meu Senhor e meu Deus. E nesse desmontar, Ele nos reconstrói, e nos capacita, e nos faz ir à frente e em frente. Apesar de um mundo que não crê, apesar das pessoas que às vezes vão fazer chacota da minha fé. Pensa bem, né?
gente falou para você não acreditou? Aí ele vai falar assim, eu tinha que pôr a mão, senão eu não ia. Quem garante que não? Vão às vezes tirar sarro, vão rir da nossa falta de fé e depois da nossa crença. E tudo bem. Porque a gente não tem que prestar conta para o outro. É com Deus. E esse Deus acolhe a nossa dúvida, acolhe a nossa fé. E mais que isso, crer em Deus é uma coisa, confiar nele, porém, é outra bem diferente. Afirma Tim Keller. A partir dessa experiência de fé, a gente não apenas crê, mas a gente confia nele. O Deus de promessas que a gente cantou realmente está atento a ouvir a nossa voz. No dia da dúvida, no dia da dificuldade, no dia da dor. E nem sempre ele vai tirar a dor. A gente gostaria. Mas ele diz para nós que estaria conosco todos os dias. Então, no nosso caminhar, no nosso viver cotidiano, nas nossas crises, porque às vezes a gente vive de crise em crise. Você resolve uma e aparece outra pior. Aí você fala, Senhor, podia ficar um pouco mais fácil agora? Aí ele diz para você assim, olha, é minha cruz, né? Pega e siga. O que tinha que ser feito na cruz, eu já fiz. Eu morri por você, eu dei minha vida por você. O discipulado não é de graça, tem um preço. De negar o que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer, quase sempre, é pecado. E quando ele olha para dentro da gente, ele fala assim, olha, eu posso purificar você. Mas fica aí comigo. E ele perdoa, e ele nos transforma, ele nos dá força para seguir em frente. E apesar das nossas fragilidades, a gente confia e a gente reconhece o seu senhorio nas nossas vidas. Meu Senhor e meu Deus, eu não creio, mas agora que eu tive essa experiência contigo, eu adoro. Que Deus transforme as suas crises de fé em momentos de adoração. Porque na adoração a gente descansa nele. E encontrando descanso nele, a gente é revigorado, a gente é perdoado, a gente é transformado para seguir em frente. Para viver o dia a dia, que não é fácil. A gente vai ser muitas vezes motivo de chacota. Você é daquela igreja? Já foi grande lá, né? Vamos lá, Deus está transformando vidas, está transformando a minha, inclusive. Todo domingo, 9 horas da manhã, espero lá. E essa seja a nossa resposta. Porque Cristo continua transformando as nossas vidas. Todo dia. De fé em fé. E a fé é para poucos. A fé é a certeza de que, mais uma vez, essa ervinha aí, que é a palavra de Deus, exala o seu perfume na nossa vida. Ela é macerada pelo Espírito Santo e colocada no nosso coração para que nosso coração seja curado, para que a nossa fé seja restaurada. Então, busque sempre na palavra a direção. Na hora da dúvida, do medo, não fique sozinho. Busque, né? Como Tomé buscou, se Jesus apareceu para vocês na hora que vocês estavam juntos, eu vou ficar junto agora. Eu quero ver. E ele viu. Que a gente possa ver e crer nesse Cristo. Amém? Eu gostaria nós vamos cantar uma música, uma canção, e depois nós vamos orar. O Jefferson vai fazer esse solo. Eu gostaria que você acompanhasse, que você estivesse em atitude de oração, orando, fazendo essa oração junto com ele. E depois nós vamos orar nesse sentido. Amém?
Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for. Eu já não mais quero revidar quando outros meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero quase sempre vou fazer, mas o bem que eu desejo, este não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Tu somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, quase sempre vou fazer, mas o bem que eu desejo, este não. Grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso. Convido você a ficar em pé. Vamos orar então nesse momento, pedindo que Deus nos dê força, que Ele nos dê fé, coragem para continuar e seguir em frente todo dia. Vamos orar. Pai de amor, nessa hora nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos, nos dê força para seguir em frente, nos dê fé, nos dê disposição, nos dê coragem, Pai, porque muitas vezes nos deparamos, ó Pai, com situações inusitadas, com tentações, com dificuldades, Senhor, e a nossa fé fica cambaleante. Diante, Senhor, desse mundo tenebroso, quantas vezes nós entramos em crises de fé, crises de existência, Senhor. Pai, nessa hora eu peço que o Senhor venha sobre cada um aqui presente, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E, ó Pai, fortaleça cada coração. Que nesses momentos, Pai, de fé, de dificuldade, que eles lembrem, Senhor, que não estão só. Que diante, Senhor, do dia mal, que diante da dificuldade, Senhor, a nossa dúvida se torne em oração. Nosso Senhor e nosso Deus, o Senhor seja para cada um aqui, Pai, Senhor, Deus, fortalecendo, dando coragem para seguir em frente. Pedimos, Pai, por aqueles que nessa hora, Senhor, têm enfrentado enfermidades, dificuldades na saúde, que o Senhor venha com cura, com restauração. O Senhor é um Deus de milagre, de poder. Por isso vem, cura, restaura, fortalece, Senhor. Pedimos, Senhor, por aqueles que têm enfrentado problemas de relacionamento na família, no trabalho, ó Pai. Vem com direção. Vem, Senhor, com sabedoria, para que haja restauração, Senhor, para que haja cura. Pedimos a Deus por aqueles que têm enfrentado dificuldades no trabalho, por aqueles que têm enfrentado desemprego. Abre as portas, Senhor, dê direção, por amor do Teu santo e bendito nome. Por aquele, Senhor, que por um motivo ou outro tem enfrentado crises de fé. Dá uma fé forte, uma fé que adora, uma fé, Senhor Deus, que não necessariamente vai responder todas as perguntas, mas que vai dar a paz que excede todo entendimento, que vem do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, diante desse mundo tenebroso, abençoa a Tua igreja que aqui se reúne em Araraquara. Fortalece, Senhor, cada um que aqui está, que possamos sair daqui, Pai, certos de que o Senhor é Deus. Que nós possamos proclamar o Teu Evangelho até os confins do mundo. Em
nome de Cristo Jesus. Aquilo, Senhor, que nós não verbalizamos é o que nós não colocamos diante de Ti, Senhor. Oramos a Ti através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que a sua fé seja fortalecida ao longo dessa semana. Que Deus te abençoe. Amém.